todos e bem-vindos de volta ao nosso canal, onde desvendamos as camadas mais profundas dos jogos de poder que moldam o nosso mundo. No nosso último vídeo, mergulhamos na figura enigmática de Delcy Rodrigues, a mulher que, de forma surpreendente, ascendeu de uma posição de lealdade inabalável a Nicolás Maduro para se tornar a presidenta interina da Venezuela. Vimos sua trajetória, seu poder crescente e as acusações que a cercam. Mas como uma figura tão intrinsecamente ligada ao regime de Maduro, de repente, se encontra no centro de uma transição de poder? Como a mão direita de um líder se torna a peça-chave para um futuro sem ele? A resposta, meus amigos, reside nas sombras da diplomacia. Em um terreno onde os acordos são feitos longe dos olhos do público, onde o silêncio é ouro e a confiança é uma moeda rara. Estamos falando das negociações secretas. Mas afinal, o que são essas negociações secretas e por que elas acontecem? Pense nelas como conversas nos bastidores, encontros discretos entre partes que publicamente podem ser adversárias ferrenhas. Elas ocorrem quando os canais diplomáticos formais estão bloqueados, quando a tensão é alta demais para discussões abertas, ou quando os interesses em jogo são tão delicados que qualquer vazamento poderia comprometer todo o processo. Por que a discrição? Porque muitas vezes o que está sendo discutido é impopular para uma ou ambas as partes, ou porque a própria natureza da negociação exige um ambiente livre de pressões externas e da retórica inflamada que acompanha os debates públicos. É um jogo de xadrez de alto risco, onde cada movimento é calculado, e o objetivo final é alcançar um resultado que, de outra forma, seria impossível. Elas são a ferramenta dos pragmáticos, dos que buscam soluções onde a ideologia e a retórica falharam. Mas será que essas negociações são sempre para o bem comum? Ou servem apenas aos interesses de quem está à mesa? E por que, neste cenário complexo, os Estados Unidos, um dos maiores críticos do regime de Maduro, se sentariam para negociar secretamente com Delcy Rodrigues, uma de suas figuras mais proeminentes? Para entender isso, precisamos olhar para o contexto. Por anos, a política externa dos ICIA em relação à Venezuela foi marcada por sanções, pressão diplomática e o reconhecimento de um líder de oposição. No entanto, essa estratégia, embora tenha causado imenso sofrimento econômico à Venezuela, não conseguiu remover Maduro do poder. O país continuava mergulhado em uma crise humanitária, com milhões de venezuelanos fugindo e a estabilidade regional ameaçada. Diante desse impasse, a pergunta que ecoava nos corredores da diplomacia era: existe uma alternativa? Manter o status quo era insustentável, mas uma intervenção militar era impensável para muitos. Assim, a busca por uma solução política, mesmo que impopular, tornou-se uma prioridade. E quem melhor para negociar uma transição interna do que alguém que conhece o regime por dentro, que tem a confiança de suas estruturas, mas que talvez também veja a necessidade de uma mudança? Seria Delcy Rodrigues essa pessoa? Seria ela a ponte entre o passado e um futuro incerto? Foi nesse cenário de busca por alternativas que, em outubro de 2025, uma revelação bombástica veio à tona. Negociações secretas estavam em andamento entre representantes dos Estados Unidos e figuras-chave do governo venezuelano, incluindo Delcy Rodrigues e seu irmão Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional. A notícia, embora chocante, não era totalmente surpreendente para aqueles que acompanhavam os bastidores da política internacional. Afinal, a história nos mostra que, mesmo entre os inimigos mais declarados, os canais de comunicação nunca são completamente cortados, mas o que tornava essas negociações particularmente intrigantes era o seu objetivo e os atores envolvidos. Não se tratava de um diálogo para aliviar sanções ou para uma coexistência pacífica. O que estava em jogo era muito maior. E quem foi o mediador dessas conversas tão delicadas? O Catar, um pequeno, mas estrategicamente posicionado país do Oriente Médio. O Catar tem se consolidado como um ator importante na diplomacia internacional, atuando como ponte em conflitos complexos. Sua neutralidade relativa, seus vastos recursos financeiros e sua capacidade de dialogar com diferentes espectros políticos o tornam um mediador ideal para situações onde a desconfiança é alta
e os riscos são enormes. O Catar já havia desempenhado papéis semelhantes em outras crises, e sua participação aqui sublinhava a seriedade e a complexidade do que estava sendo discutido. Por que o Catar se envolveria em algo tão arriscado? Seria por prestígio diplomático, por interesses energéticos ou por uma genuína preocupação com a estabilidade global? O papel de um mediador é sempre multifacetado, e o Catar, com sua habilidade de navegar em águas turbulentas, provou ser um parceiro valioso nessas conversas secretas. O objetivo central dessas negociações era claro, mas ao mesmo tempo profundamente complexo: uma transição de poder na Venezuela, mas sem Nicolás Maduro. Isso não significava uma ruptura total com o chavismo, a ideologia que governava o país há mais de 2 décadas. Pelo contrário, a ideia era encontrar uma alternativa que permitisse a saída de Maduro, mas que preservasse as estruturas e talvez até mesmo a essência do movimento chavista. Para os Estados Unidos, isso representaria uma vitória diplomática, a remoção de um líder que consideravam ilegítimo e uma ameaça à estabilidade regional. Para Delcy e Jorge Rodrigues, significaria a possibilidade de manter o poder, ou pelo menos uma parte dele, evitando um colapso total do regime que poderia levar a um vácuo de poder perigoso ou a uma intervenção externa indesejada. Mas como se remove um líder sem desmantelar todo o sistema que o sustenta? E quem, dentro do chavismo, teria a legitimidade e a força para liderar essa transição? Os envolvidos nessas conversas eram figuras de peso. Do lado venezuelano, Delcy Rodrigues, com sua influência crescente e seu conhecimento íntimo do funcionamento do governo, e seu irmão Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional, um negociador experiente e uma figura respeitada dentro do chavismo. Do lado americano, representantes de alto escalão, provavelmente do Departamento de Estado e do Conselho de Segurança Nacional, com a autoridade para discutir e, potencialmente, selar acordos de grande envergadura. E, claro, o Catar, atuando como facilitador discreto, garantindo que as conversas pudessem prosseguir sem interrupções ou vazamentos. A presença de Delcy e Jorge era crucial. Eles não eram apenas mensageiros. Eram atores com poder de decisão, capazes de influenciar as facções internas do chavismo e de apresentar uma proposta crível para uma transição. Mas o que os motivava a negociar a saída de seu próprio líder? Seria lealdade ao país, pragmatismo político ou uma busca por autopreservação? O que estava sendo negociado, em sua essência, era uma alternativa ao regime de Maduro, não uma revolução, mas uma evolução controlada. A ideia era criar um caminho para a Venezuela sair da crise sem mergulhar em um caos ainda maior. Isso poderia envolver garantias para os militares, a promessa de não perseguição para certos membros do governo e talvez até mesmo um plano para a realização de eleições futuras sob novas condições. A complexidade residia em equilibrar os interesses de todas as partes. A necessidade dos Equador de ver Maduro fora, o desejo do chavismo de manter sua influência e a urgência de estabilizar o país. Seria possível construir uma ponte sobre um abismo tão profundo de desconfiança e antagonismo? E quais seriam os sacrifícios necessários de cada lado para que um acordo fosse alcançado? A estratégia por trás dessas negociações era a preservação do chavismo, mas sem Maduro. Isso pode parecer uma contradição, mas para muitos dentro do movimento, a figura de Maduro havia se tornado um obstáculo intransponível para a superação da crise e para a aceitação internacional. A ideia seria manter os princípios fundamentais do chavismo: a soberania nacional, a justiça social, a participação popular, mas sob uma nova liderança, talvez mais pragmática e menos confrontacional. Isso implicaria em uma reestruturação do poder, com a saída de Maduro e a ascensão de uma nova figura, que pudesse unificar as diferentes facções do chavismo e, ao mesmo tempo, ser aceitável para a comunidade internacional. Mas como se garante a lealdade de um movimento tão personalista sem seu líder carismático? E como se convence os setores mais radicais do chavismo a aceitar uma transição negociada? O impacto dessas negociações nas estruturas de poder internas da Venezuela seria imenso. A simples possibilidade de uma transição sem Maduro
já criaria fissuras e realinhamentos dentro do governo e das Forças Armadas. Facções que antes eram leais a Maduro poderiam começar a buscar novas alianças, enquanto outras poderiam resistir ferozmente a qualquer mudança. A posição de Delcy e Jorge Rodrigues, como negociadores-chave, os colocaria em uma posição de poder sem precedentes, mas também os exporia a riscos enormes. Eles seriam vistos como salvadores ou como traidores. A estabilidade de um regime muitas vezes depende da coesão de suas elites, e qualquer sinal de divisão interna pode ser explorado por adversários. Como essas negociações secretas, uma vez reveladas, afetariam a lealdade dos militares, a base de apoio de Maduro, e como os diferentes grupos de poder reagiriam a uma possível mudança de guarda. As reações internacionais a essas negociações, uma vez que se tornassem públicas, seriam variadas e complexas. Países que apoiavam a oposição venezuelana poderiam ver com ceticismo ou até mesmo com indignação a ideia de negociar com figuras do regime. Outros que defendiam uma solução pacífica e negociada poderiam aplaudir a iniciativa. Países aliados de Maduro, como Rússia e China, poderiam ver as negociações como uma traição ou como uma tentativa de minar sua influência na região. A diplomacia é um jogo de múltiplos tabuleiros e cada movimento em um deles afeta os outros. Como a comunidade internacional reagiria a uma transição que não fosse uma ruptura total com o chavismo? E como isso redefiniria as alianças e os equilíbrios de poder na América Latina? Mas, no final das contas, o que tudo isso significaria para a população venezuelana, que há anos sofre com a crise econômica, a escassez e a instabilidade política? Para muitos, a saída de Maduro seria um alívio, a esperança de um futuro melhor. Para outros, a ideia de uma transição que preservasse o chavismo poderia ser vista como uma perpetuação de um sistema que os oprimiu. As negociações secretas, por sua própria natureza, excluem a voz do povo, e isso levanta questões importantes sobre a legitimidade e a representatividade de tais acordos. Será que uma transição negociada nos bastidores realmente atenderia às necessidades e aos anseios de milhões de venezuelanos? Ou seria apenas uma troca de cadeiras no poder, sem uma mudança real nas condições de vida da maioria? A história está repleta de precedentes de negociações secretas que moldaram o destino de nações. Pense nos acordos de Oslo entre Israel e a OLP, nas conversas que levaram ao fim do apartheid na África do Sul, ou mesmo nas negociações de paz durante a Guerra Fria. Em todos esses casos, líderes que eram publicamente inimigos se sentaram em segredo para encontrar um caminho para a paz ou para uma transição. Essas negociações são sempre arriscadas, cheias de idas e vindas, e muitas vezes terminam em fracasso. Mas, quando bem-sucedidas, elas podem evitar conflitos ainda maiores e abrir caminho para novas eras. O caso da Venezuela se encaixaria nesse padrão? Seria essa uma daquelas histórias que, anos depois, seriam contadas como um exemplo de diplomacia corajosa ou como um erro trágico? Essa saga de negociações secretas revela muito sobre a política internacional. Ela nos mostra que, por trás da retórica pública e das sanções, há sempre um jogo de interesses e pragmatismo, que a busca por estabilidade e por soluções muitas vezes transcende as ideologias e as animosidades declaradas. Ela nos força a questionar a natureza do poder, a lealdade e a traição. O que realmente move os líderes em momentos de crise? É a busca pelo bem comum, a autopreservação ou uma combinação complexa de ambos? E como nós, como observadores, devemos interpretar esses eventos que ocorrem nas sombras, longe do escrutínio público? A política internacional é um palco onde as aparências enganam e onde os verdadeiros dramas se desenrolam longe dos holofotes. A revelação dessas negociações secretas entre os Rio e figuras-chave do governo venezuelano, mediadas pelo Catar, com o objetivo de uma transição sem Maduro, é um capítulo fascinante e perturbador na história recente da Venezuela. Ela nos força a reavaliar tudo o que pensávamos saber sobre o jogo de poder na região. Delcy Rodrigues, a mão direita de Maduro, emerge não apenas como uma figura de poder, mas como uma negociadora estratégica,
capaz de moldar o futuro de seu país de maneiras que poucos poderiam ter previsto. Mas o que acontece quando essas negociações secretas chegam ao seu clímax? O que acontece quando o líder que se tentava remover é de fato removido? E como Delcy Rodrigues se posiciona nesse novo cenário? No próximo episódio, a parte 3 da nossa série, vamos mergulhar nos eventos dramáticos que se seguiram a essas negociações secretas. Vamos explorar o momento em que Nicolás Maduro é capturado e como Delcy Rodrigues, de vice-presidenta, assume o papel de presidenta interina da Venezuela. Quais foram as circunstâncias dessa captura? Como Delcy conseguiu consolidar seu poder? E o que isso significa para o futuro de um país já tão castigado? Não perca De Vice a Presidenta, a Queda de Maduro, a parte 3 da nossa série sobre Delcy Rodrigues. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando essa história intrigante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e deixe nos comentários o que você pensa sobre essas negociações secretas. A sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima!